Meus amados irmãos, minhas irmãs, o evangelho que nós acabamos de ouvir, ele faz parte do Sermão da Montanha. Inicialmente, Jesus, no Sermão da Montanha, então, ele havia proclamado as bem-aventuranças. E justamente pelas bem-aventuranças é que nós podemos buscar, alcançar e viver a nossa felicidade. Bem-aventurança quer dizer felizes. Felizes. E vejam que nós buscamos, de uma ou de outra forma, a nossa felicidade. Seja na família, seja na sociedade, seja no campo de trabalho, uma felicidade pessoal. Isso é tão bom. Claro que isso exige de nós certas renúncias, certas adesões, para justamente entrarmos no caminho que nós queremos viver. Vejam só, muitas vezes uma criança ela fica feliz quando ela vai bem na escola, tira notas boas. Quem sabe quando um jovem consegue o primeiro emprego, a felicidade. Quem sabe quando um jovem passa no vestibular, uma mãe quando ganha o primeiro filho, a felicidade. Mas ao mesmo tempo essa felicidade não pode se resumir a um ato egoísta. Claro que para ser feliz, nós precisamos de orientações e precisamos ter um guia para nos guiarmos. E justamente a palavra de Deus é o caminho da felicidade. E vejam que durante o tempo da Quaresma, Jesus, nos seus evangelhos, ao mesmo tempo, ele se dá a conhecer. E nós vamos conhecendo Jesus a cada dia, a cada passo. Quando do domingo retrasado ele se transfigurou, o próprio a voz do céu, a voz do Pai dizia: "Este é o meu Filho amado". Isso quer dizer, não precisamos esperar outro. Não precisamos ir perguntar, será que ele ou não? Mas ele é declarado pelo Pai. Vocês estão lembrados no último domingo, o encontro de Jesus com a samaritana? Quando Jesus mesmo vai dizer: olha, sou eu mesmo que estou te falando, eu sou o Messias, o Filho de Deus. Então, ao mesmo tempo, vejam, Jesus se dá a conhecer, ele se identifica, mas ao mesmo tempo ele propõe normas de vida, regras de vida. No evangelho de ontem, Pedro dizia: quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso é um número infinito. E esse tempo da Quaresma, gente, ele é esse tempo favorável para pedir e para perdoar. E quem sabe quanto é difícil muitas vezes a gente perdoar alguém. Ainda muitas vezes temos um coração de pedra. Ainda vivemos fechados no nosso egoísmo. Muitas vezes ainda vibramos ou nos alegramos quando o nosso irmão sofre alguma desgraça ou quando as coisas não vão bem para eles. Muitas vezes nós somos daqueles que torcemos pelo insucesso do próximo. E Jesus manda perdoar sempre. E no evangelho de hoje, é mais um ensinamento. Quem são esses discípulos? Hoje é você, somos nós que seguimos os mandamentos, que seguimos os ensinamentos do Senhor, a sua doutrina. E vejam, Jesus, ele vem sem ninguém perguntar como é que fica daqui para frente a lei.
E Jesus logo vem dizendo, olha, não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim não, eu vim para dar pleno cumprimento. Amados irmãos, minhas irmãs, muitas vezes a gente se lembra daqueles ensinamentos que nossos pais nos deram. É uma herança que nós carregamos. Mas, ao mesmo tempo, lógico, a gente tem que se atualizar. Precisamos nos modernizar. Mas muitas dessas coisas que nós aprendemos dos nossos pais jamais será esquecida. Pode mudar de certa maneira, mas parece que a tradição, ela fica. E assim também é Jesus. Aquilo que estava lá no Antigo Testamento, Jesus pode agora sim modelar. As leis humanas, elas existem e elas recebem emendas, podem mudar. Agora a lei de Deus não. O próprio Jesus disse, olha, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma soletra ou vírgula serão tirados da lei, sem que tudo se cumpra. Então essa é a palavra de Deus. É o livro mais atual que nós temos. É o livro da época que nós vivemos. Por isso o Evangelho também nós podemos chamar de boa nova, a boa notícia, porque não é uma palavra ultrapassada, mas é uma palavra atual. Então Jesus, vejam só, existe a questão do casamento, né, que existia aquela dúvida, se pode ou não pode divorciar, e Jesus ele entra com uma doutrina, e tantos outros ensinamentos, que ele deixa muito claro para nós. Aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós recebemos, aquilo permanece em nós. E Jesus mais adiante vai dizer ainda, portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, será considerado o menor no reino dos céus. E ainda mais, porém, aquele que praticar e aquele que ensinar, será considerado grande no reino de Deus. Eu diria assim, seja um catequista, seja um ministro, seja o padre, a partir da palavra nós não podemos dizer assim, eu acho que é assim, não. Não tem o achismo da palavra de Deus, mas é uma certeza. E nós só teremos essa certeza da palavra de Deus na medida que nós vivê-la, praticá-la e ensinar. Por isso um catequista, quando ele ensina as suas crianças, ele tem que ter muita certeza daquilo que ele diz. Que naquele momento, ou seja, um padre, não é ele que está falando naquele momento, é o Espírito Santo que inspira a dizer. Então, quem sabe, muitas vezes, a gente, infelizmente, podemos ser bons católicos, bons cristãos, mas muitas vezes nós fracassamos na verdade do Evangelho. Às vezes, quando a gente se assenta em apuros, a gente às vezes concorda com o outro para nos livrarmos. Então, que Deus, Ele conceda a cada um de nós esta graça de aquilo que nós aprendemos, um dia ele permanece. E muitas vezes a gente diz em certos momentos do sacramento, eu acho que poderia ser assim. Isso você acha. Mas a palavra, ela direciona por outro lado, a obediência, a observância da palavra de Deus. Meu querido irmão, minha irmã, se queres ser grande diante de Deus, procure viver e fazer a vontade dEle.
Não adianta outro vou dizer, de repente, eu posso ser um bom, posso falar bem, posso fazer boas homilias, mas é preciso viver. Estar convicto daquilo que a gente diz, daquilo que a gente vive. Por isso nós, como discípulos do Senhor, possamos a cada dia desta quaresma procurar se aproximar dEle. Quem sabe até na nossa oração, fazer uma visita de Jesus lá no deserto. E quem sabe escutar Ele para que Ele possa te dizer o que você deve fazer amanhã, o que você pode deixar de fazer. Jesus quer nos ensinar para que nós, na Páscoa, possamos ressuscitar ou sermos as novas criaturas. Mas para isso é preciso desse preparo. Não um preparo exterior, mas interior. É mudar do coração. É o tempo de conversão. É o dia da salvação. Que o Senhor nos conceda que possamos nos aproximar dEle sempre mais, fazer a sua vontade e segui-lo fielmente. Amém.